Quero agradecer a todos aqueles que trabalham com a orquestra, como também os instrumentistas, tá? A orquestra dá muito trabalho. Primeiro tem que preparar toda a música, que aqui no Brasil isso aí é uma, né? Se a gente estivesse na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, você compra o que você quiser, tudo em partituras, para todos os instrumentos, você só pede e já vem pronto. Aqui, quem tem a orquestra é porque tem algum gênio, né? Alguns gênios criando a partitura, e depois aqueles que ensaiam, nosso maestro, né? Ozian, quero agradecer esse ministério. Hoje nós queremos falar sobre quando a morte vem bater a tua porta. A morte vai bater a tua porta, e provavelmente mais de uma vez na sua vida. Vem bater na sua porta quando alguém da sua família, alguém querido a você, então passa para a próxima etapa da vida. E nós precisamos, em 2 Tessalonicenses, aliás, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13, perdão, 2 Tessalonicenses. Segunda? Não. 2 Tessalonicenses 4, porque eu estou no 5, por isso que não é o versículo que eu quero. Verso 13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz assim: irmãos, Paulo escrevendo para você, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, o que nós queremos falar hoje é justamente o que Deus fala sobre a morte, porque morte é a única forma, até a vinda de Jesus, para você passar para a fase melhor da vida. E às vezes nós olhamos com muita tristeza pela nossa perspectiva de quem fica. E hoje eu queria, porque às vezes fica aquela dúvida, né? Sempre fica aquela interrogação, como é que é a vida? Eu me lembro, alguns anos atrás, um vizinho do seu Milton, a gente começou um estudo bíblico na casa dele, com a esposa dele, cara, né, um homem, osso duro de roer. Era um dos estudos bíblicos mais difíceis que eu já tive na minha vida. Mas um dia ele aceitou Cristo e mudou tudo. E uns 2 meses depois de ele aceitar Cristo, ele aqui na Estrada dos Franceses teve um acidente e morreu. A esposa dele então quis saber, ela mandou essa pergunta, ela disse: pastor, eu queria que você me dissesse o que aconteceu com ele na hora da morte. Ele sofreu, como é que foi a hora da sua morte? O que aconteceu de acordo com a Bíblia? Porque o meu marido amava a Bíblia, ele não parava de ler, ele lia de manhã, ele lia à noite, e eu quero saber o que a Bíblia diz sobre a morte. Eu então pesquisei naquela época, e depois levei para ela essas informações que eu achei na Bíblia. Hoje eu vou compartilhar algumas delas com você, não sabendo que uns 6 meses depois daquele evento, eu também sofreria um acidente quase igual ao dele. Ontem eu estava olhando umas fotos, procurando uma foto da minha mãe, dando aula para crianças, e eu vi um álbum que eu tinha esquecido até que eu tinha, do carro. E quando vi assim aquela bola de ferro, como eu ainda estou aqui. Mas na verdade eu não fiquei aqui, eu fui e voltei. Depois eu vou contar isso aí daqui um pouco. E exatamente como a Bíblia descreve, é o que aconteceu também naquele momento. Então, essa informação é para nós não sermos ignorantes sobre aqueles que dormem. Se cremos que Jesus, verso 14, morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram. Eu gosto de uma coisa aqui na Escritura: Deus nunca usa a palavra morrer para aqueles que estão em Cristo. É como o Billy Graham, né, escreveu, ele disse, e falou também isso algumas vezes, disse: olha, se alguém um dia disser assim, Billy Graham morreu, não acredite. Só mudou de endereço.
né? Billy Graham, né, há 2 semanas atrás, mudou de endereço. E quem sabe, minha mãe já conheceu o Billy Graham. Eu nunca tive esse privilégio. Conheci uma sobrinha dele quando fui para o museu dele. Sempre quis conhecer o Billy Graham. E eu tenho a impressão que minha mãe já conheceu. Acho que o pessoal que vai na mesma leva, né, na mesma época, no mesmo ônibus, né, aí eles devem se conhecer, talvez até em viagem. Mas nós queríamos começar com um texto, tá, de Lucas, onde Jesus, Lucas capítulo 16, onde Jesus conta uma parábola que tem muitos ensinamentos, mas um dos ensinamentos, essa parábola é um dos ensinamentos, por ser o próprio Jesus que contou, nos fornece muita informação sobre o céu e também sobre o inferno. Mas hoje nós vamos focar a parte do céu. Verso 19, Lucas 16, verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os seus dias. Ele fazia parte da Lava Jato. Não, essa parte não está nas Escrituras. Isso, né? Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer, ansiava para as crianças, ele queria comer o que caía da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, porque os 3 eram judeus, né? Abraão, o homem rico e também Lázaro. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua. Rico não aprende mesmo, né? Rico não aprende mesmo. Isso é horrível. Jesus, ele criticava bastante, né, os ricos. Sabe por quê? Porque o rico acha que o dinheiro manda em todo mundo. Esse cara está no inferno, né? Ele ainda acha que ele pode mandar no coitado do Lázaro, né? Entendeu alguma coisa? Por que ele não disse para Abraão: Abraão, vem botar aqui umas gotas de água? Não, ele manda, entendeu? O relacionamento de poder, de bicho sem vergonha. Por isso que ele está no inferno. Por isso que ele vai continuar no inferno. Por isso no inferno as pessoas não saem, porque não se arrependem. O caráter não muda. Não existe uma purgação, não existe uma mudança. Eles continuam endurecidos. E nós vamos ver isso no final dos tempos. No final dos tempos, depois de um governo perfeito de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Satanás for solto, o povo que ainda não tem Jesus vão se revoltar. Eles vão querer tirar Jesus. E ali virá o fim. Após aqueles 1000 anos. Aí virá Gog e a grande guerra de Gog e Magog. A batalha final. Então continuando, ele diz assim: mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo confortado. Na verdade, ele está em conforto, né? Sabe o que é um hotel bem confortável? Aquela cama chega a ser, né? Né? E a cafeteira ali, principalmente um hotel mais chique, onde tem assim algumas mordomias, né? Tem aquele aquele hotel pé rapado que ainda tem barata de hóspede junto com você. Aquele não, mas aquele, olha só, ele está em conforto, ele está numa situação de conforto aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar daqui para ali não podem nem do seu lado para cá, nem daqui para lá. Ele respondeu então: eu te suplico, pai, manda Lázaro. De novo, o homem não aprende, entendeu? De novo, manda Lázaro. Por isso que é ruim ser pobre, todo mundo quer mandar em você. Mas a Bíblia diz que o pobre tem mais chance de entrar no céu
Porque ele já sabe o que é ser humilde, porque ele foi humilhado a vida toda. E para você entrar no reino dos céus, o reino dos céus é dos humildes. Você já sabe o que é humildade. Você já sabe o que é baixar a cabeça. Você já sabe o que é aceitar a autoridade dos outros, né? Tá vendo como fica mais? Agora para o rico, a Bíblia diz, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Por quê? Porque ele não quer baixar a cabeça para ninguém. Ó, tá vendo? Tá vendo? Você pode dizer, graças a Deus que eu sou pobre, né? Já tinham pensado desse lado? Talvez se você fosse rico, você não estava aqui, você não conhecia Jesus. Você estava esperando a morte em algum momento para ir para o inferno, não para o céu. Você não vai para o inferno porque você é rico e nem vai para o céu. Você não vai para o céu nem para o inferno porque você é rico ou porque você é pobre. Você vai por causa de Jesus e a sua obra. Mas a riqueza atrapalha a nossa fé. A riqueza atrapalha as pessoas de se renderem a Jesus, de se submeterem ao senhorio de Jesus. É isso que Jesus explica. E ele respondeu, então, eu te suplico, manda Lázaro para a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, e deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Isso aí fala a Bíblia, eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. E na verdade, o final dessa história é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E muitas outras pessoas ressuscitaram entre os mortos. No dia da morte de Jesus, muitos que haviam morrido esperando o Messias ressuscitaram. E eu te garanto que, assim como foi falado aqui, os irmãos dele não acreditaram. Não acreditaram. Por que morremos? Como é que a morte veio para o mundo? Romanos capítulo 5 é um livro, é um capítulo importante no entendimento de como é que a morte veio, porque o plano de Deus não incluía a morte. Deus, não era da vontade de Deus que o ser humano morresse. Ele criou o ser humano para ser um ser, um filho eterno, né? Mas ele queria, como nós já falamos muitas vezes aqui, você já ouviu isso pelo menos se você já é membro, a cada ano você ouve umas 100 vezes isso, né? Só no sonho de Natal umas 50 vezes. Mas Deus queria um relacionamento de amor, e o amor exige livre-arbítrio. Então Deus deu o livre-arbítrio, é por isso que há essa escolha, né? Às vezes eu sempre, quando era criança, digo, poxa, Deus não podia ter dado escolha, porque sempre a gente escolhe o mal, né? Não é isso? Né? Por exemplo, você tem uma comida bem sadia, uma berinjela com tomate seco, deixa eu pensar, maxixe. Aí tem aqui sorvete de porcaria. Qual que você escolhe? Sorvete de porcaria. Militos tufado com ar e químicas, né? Militos é muito melhor, né? A gente sempre tem as escolhas. Então em Romanos capítulo 5, começando no versículo 12, a Bíblia explica, portanto, da mesma forma que como o pecado entrou no mundo por um só homem, lá no jardim do Éden, o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja só, aquilo que sempre nós falamos, quando Adão e Eva pecaram, eles ainda não tinham tido filhos, e então o mundo inteiro, incluindo eu e você, nós estávamos neles, no DNA deles, nas células progenitoras deles. E então quando eles caíram da graça de Deus, nós fomos juntos. Quando Deus se separou, o Espírito de Deus se separou do Espírito do homem, toda a humanidade, que nos inclui, então fomos também, e a partir dali veio a morte. A morte, na verdade, o ser humano ele tem 3 componentes. Ele tem o espírito, que é a bateria, é essa parte misteriosa que
faz a pessoa nascer, é a parte que veio de Deus, é o sopro de Deus, que Deus então deu a permissão ao homem de passar para outros, né, através da semente do homem, do espermatozoide do homem. Ele passa isso né, junto com as células femininas, passa isso para homens e mulheres, faz filhos e filhas. Mas Deus se separou desse espírito. Esse espírito que é passado hoje, ele não tem mais o espírito de Deus, se separou de Deus. E com isso, quando se separa, veja só, o ser humano é um pouco como a trindade. Por mais que haja essas três partes, eles trabalham em conjunto. E quando o espírito se separou, isso afetou, então, a parte que nós chamamos de alma, os pensamentos, a razão, as emoções. Aí que vieram essa diferença também. As emoções começaram a se distanciar das emoções de Deus, os pensamentos. Isaías escreve em Isaías 55:4, os pensamentos dos homens são tão longe dos pensamentos de Deus quanto o céu é da terra. A gente pensa em oposto a Deus, na maioria dos casos. Por isso que a maioria das coisas que o mundo apoia, adivinha, são contra a vontade de Deus. Por isso que Guimarães, né, o Ulisses Guimarães foi muito infeliz quando ele disse: a voz do povo é a voz de Deus, né? Aí Deus, só para mostrar que isso não é verdade, botou ele no mar e ninguém até hoje encontrou um pedaço dele, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Geralmente a voz do povo é a voz de Satanás, né? A colocação dele foi muito infeliz. Deus é Deus, o povo é povo. E geralmente o povo anda no oposto de Deus. Aquilo que o mundo todo aceita, adivinha? Geralmente é algo que Deus diz: não, isso está errado. Como nós vemos hoje, cada vez mais distante. E assim, então se distancia o nosso pensamento, nossas emoções. E finalmente o corpo. E o corpo morre. A morte então veio como resultado dessa desconexão do Espírito de Deus do homem. E isso então passou a morte para todos nós. Mas não era o plano de Deus. João capítulo 3, verso 16, aquele verso conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é da vontade de Deus que nenhuma pessoa se perca. Não foi para isso que Ele te criou. Ele te escreveu no livro dos viventes, dos vivos, não dos mortos. Ele que, antes de preparar esse nosso planeta maravilhoso, Ele escreveu o seu nome, Ele designou como você queria, Ele determinou quem seriam os seus pais, de onde você viria, a cor dos seus cabelos, a sua altura, a sua largura, todos os seus detalhes. Escreveu essas coisas em todas as suas células. Todas as suas células têm o seu código. Existe, só os cientistas estão só descobrindo agora muitos outros marcadores muito menores do que aqueles do DNA e dos cromossomos e dos genes. Tem muitos outros marcadores que em cada uma de nossas células está ali escrito. Deus escolheu todos os nossos detalhes, como diz em Salmo 139. A vontade de Deus não era essa. E Deus então, portanto, ele quando o homem escolheu, quando o primeiro casal escolheu, ele trouxe uma solução. Ele não queria que eu e você ficássemos vítimas da decisão errada de Adão e Eva. E ele, então, no mesmo capítulo, agora mais adiante, nos versos 18 e 19, ele diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Então, a questão da salvação, Deus trouxe justamente para resolver esse problema do pecado que gerou a morte. A morte entrou, então, por causa do pecado, e o pecado entrou por causa de uma decisão errada, uma escolha errada de Adão e Eva. Mas é interessante que Jesus, em João capítulo 6, versos 40 e depois 47, verso 40, ele diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que os homens olhem para Deus e aceitem Jesus como o Senhor de suas vidas, crendo na obra dele, para serem ressuscitados por Ele. Veja só, Deus Ele quer que essa reconexão seja primeiro no Espírito, e finalmente isso vai ser no corpo, como nós vamos falar daqui um pouco. Vai haver uma conexão do corpo vindo de Jesus e o corpo vindo da nossa mãe e do nosso pai. No livro de João, ainda capítulo 7, né, eu acho interessante, versos 38 e 39, no último grande dia da festa, Jesus levantou e disse, aquele que tem sede, venha, e do seu, beba dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João escreve, ele estava se referindo ao Espírito, que as pessoas iam receber todos aqueles que crescem em Jesus, pois até ali o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque o Espírito Santo só foi dado a partir da ressurreição de Jesus. E é interessante que em Apocalipse capítulo 22, verso 7, quase o final, 17, verso 17, quase a última frase da Bíblia, ele diz assim, venha quem tiver sede, venha e beba dessa água, se referindo de novo a esse Espírito, venha receber esse Espírito, essa conexão de Espírito, para você não morrer mais. É isso que Deus quer. Deus quer que você receba o Espírito dele, porque quando você recebe o Espírito, essa vida, ela vai progredir para dentro da sua alma, sua razão, suas emoções, e finalmente para o seu corpo, que é a parte que a gente mais se preocupa, não é isso? Sempre a gente está pensando, quando a gente pensa na morte, nessas coisas, a gente está pensando mais em corpo do que o resto. Mas é resultado do Espírito. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz uma dissertação, ele fala aqui sobre como é que vai ser o nosso corpo. Deus quer que você saiba sobre isso. Deus quer que você saiba do que vem aí pela frente. Aliás, hoje no final da segunda mensagem, um irmão chegou e disse, poxa pastor, isso foi fantástico. O senhor tem que falar mais sobre o que vem aí, porque me deu uma motivada agora, eu quero trabalhar até mais. Aliás, no final desse capítulo, Paulo vai escrever, caso eu esqueça de ler para você, ele vai no final de tudo isso, sobre o que ele fala sobre como você vai ter um novo corpo, você vai ressuscitar o seu corpo, você vai viver para sempre, etc, blá, blá, blá. Aí, por isso, fique firme, não desista, e trabalhe feito um doido, né? E trabalhe para o Senhor, porque o seu trabalho não é em vão, né? É uma motivação para nós trabalharmos. Essa crença que motivava a minha mãe a não parar durante esses 65 anos que ela ministrou, né? Aliás, 70 anos foi só de casado, e antes disso ela já trabalhava com crianças, então 70 e poucos, né? Foram 65 só no Brasil, mais 10 antes disso, e antes disso trabalhou em orfanato, sempre levando o Evangelho, sempre ensinando a Bíblia. E então Paulo aqui em 1 Coríntios 15, ele vai nos falar sobre esse novo corpo que nós vamos receber. Verso 21, 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, a segunda vinda, os que lhe pertencem, né, então vão ser ressuscitados. Então, a única pessoa que hoje tem um corpo, que nós chamamos, que Paulo chama o corpo glorificado, o corpo, esse novo corpo que você vai receber, só quem tem esse corpo é Jesus Cristo. É como os judeus têm um costume, até que foi tirado do Velho Testamento, que quando iam fazer um bolo, fazer um pão, a primeira parte da massa, eles pegavam uma partezinha da massa e jogavam dentro do fogo para queimar, como uma oferta a Deus, né? Isso é chamado as primícias, por isso que o dízimo faz parte disso aí, desse processo da primícia, dar a primeira parte para Deus, e aí o resto vai ser abençoado ou protegido, essa. Então, essa ideia é aqui que Paulo está falando disso. Então, Jesus é o primeiro, sim, todos os seus filhos um dia vão ter um corpo igual ao de Jesus, e ele afirma isso. Nós vamos ter um corpo como o de Jesus, mas por enquanto só Jesus tem esse corpo.
Nem as pessoas que já foram para o céu ainda não têm esse corpo, porque esse corpo só vai acontecer para o ser humano quando Jesus voltar. Esse é o presente. Abraão vai receber o corpo dele glorificado no mesmo dia que você vai receber. Os que estão na terra ainda vivos vão ser transformados, né, instantaneamente junto com aqueles que estão sendo ressuscitados. E esse novo corpo, presta atenção a um detalhe. Esse novo corpo, Paulo vai explicar nessa passagem, você pode ler em detalhe depois, que é o seguinte, certas coisas, deixa eu ver se eu acho esse versículo que você vai, onde ele fala sobre a semente, verso 49, no verso 49, ele diz assim, deixa eu ver se ele fala aqui, que sepultamos, está aqui, verso 42, vamos começar com o verso 42, assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível. Então, Paulo diz assim, nada pode nascer se não morrer. Quando você coloca uma semente no chão, aquela semente morre, ela germina, e ela volta produzindo muito mais, né? Ela não volta a mesma semente, ela não nasce de novo só uma semente, ela nasce muito maior, produzindo muito mais. Então ele pega essa ilustração e diz assim também, será a ressurreição dos mortos. O corpo, esse seu corpo, vai ser semeado, ele vai ser enterrado. É perecível. E ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado o corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, quando Deus respirou nas suas narinas. O último Adão é um homem espírito vivificante, ou um espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Então veja só, vê se você entende. Quando você aceita Jesus, você tem um espírito que está desligado de Deus, que você herdou do seu pai e da sua mãe. Aquele espírito que lá por causa do pecado original está só, ele não tem essa conexão com Deus. E consequentemente o resto também se separa. Quando você aceita Cristo, a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, verso 13, que o Espírito Santo de Deus entra e se funde. Ele se junta com o seu espírito, e o seu espírito agora se torna unido de Deus. O seu espírito volta a viver, ele volta a ter vida, ele é conectado com Deus. Consequentemente, a sua alma vai se conectar também. E é isso que nós chamamos de santificação. Você começa a ser transformado no seu raciocínio, na sua forma de pensar, nas suas emoções. Você começa a ter aquelas qualidades, aqueles elementos de Jesus, aquele caráter de Jesus. E finalmente a Bíblia diz que então também vai acontecer o mesmo milagre no seu corpo. Aquele DNA que foi enterrado, você lembra que eu falei? Em cada uma de suas células você está marcado. Se Deus pegar uma célula sua, Ele consegue reconstruir você todinho. Basta uma. Pode ser uma célula da sua pele. E Ele sabe fazer você direitinho, do jeito que você é. Então a Bíblia diz que Ele vai pegar esse pó, vai ser o seu corpo vai ser semeado. E Deus vai pegar, a Bíblia diz, do pó da terra, desse que sobrou de você, está lá. Todo mundo, mesmo que você não veja mais nada, os ossos já até, inclusive, acabaram, depois de anos e anos e anos. Mas lá daquele pó, Deus sabe, e Ele pega a sua célula, é a parte terrena. E agora Ele pega o Espírito de Jesus. Agora, não o Espírito de Jesus, o corpo de Jesus. Jesus tem um corpo glorificado. O corpo que nós vemos, né, no Novo Testamento, no Velho Testamento, Jesus vinha num corpo glorioso, num corpo espiritual. Era um corpo como o de anjos, que reluzia. E esse corpo, Deus vai trazer, e agora Ele vai juntar esse corpo, né, físico, esse corpo humano, com o corpo espiritual, e vai ser a junção dos dois, como Ele fez com o Espírito. E esse é o corpo humano glorificado.
É uma junção do corpo de Jesus antes dele vir para a terra. É aquele corpo espiritual que as pessoas viam nas suas visões e que apareciam e falavam com Abraão. É um corpo como o corpo de anjos e que brilha, ele tem um brilho, uma das marcas dele é que ele brilha. Ele é muito brilhoso e ele vai se juntar com esse corpo humano e os dois vão se tornar um corpo glorificado. Agora, tem coisa bacana, você entende algumas coisas sobre esse corpo. Jesus tinha esse corpo a partir da ressurreição. Mas olha só, algumas coisas do corpo antigo dele. Ele tinha cicatrizes. Isso porque Deus queria que nós soubéssemos que ainda é o mesmo corpo, vai ser o mesmo corpo, vai ser tirado desse seu corpo. Uma das formas de identificar Jesus, obviamente, ele era um pouco diferente, porque no caminho de Emaús, os dois discípulos que iam conversando com ele, não reconheceram que era ele. Eu acho que nós também, no céu, quando a gente se vê, alguns de vocês eu não vou reconhecer, porque aqui você é feio, me desculpe, mas você é feio. E lá você vai estar bonito, bonitão, bonitona. Mas aí, quando a gente começa a conversar, eu digo, gente, é o Raif! Tu tá muito mais bonito, cara, eu quase não te conheço. Né? Quando ele falar alguma coisa, talvez quando ele cantar, eu digo, cara, é o Raif. Porque Deus vai pegar desse DNA, que é do Raif, agora vai juntar e vai ser assim, um corpo mais maravilhoso. Outra coisa, na minha infância eu sempre me preocupava muito assim, eu era tipo o Joãozinho da escola dominical, que a professora disse assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, menos Joãozinho. Joãozinho levantou a mão. Aí ela, frustrada, né? Ela disse assim, Joãozinho, você não quer ir para o céu? Ele disse, querer ir eu quero. Mas se já estiverem botando o pessoal no ônibus, eu não quero não. Né? Então, eu era um pouco como ele, porque assim, eu ficava olhando e às vezes eu via aquelas fotos nos livros de histórias bíblicas e assim, parecia que todo mundo estava assim, era uma alma, todo mundo era assim, tipo um anjo, e que o único esporte no céu era cantar em coral, sabe, eu gostava tanto de soltar papagaio, eu gostava tanto de peão, de cangapé, de correr, de brincar de manja, subir em árvores, e eu ficava assim, cara, eu acho que até a gente ficar velho, né? Aí eu fico velho, já fica só embalando, assim, aí quando chega, aí já está se preparando para o céu, cair no céu, o cara vai ficar só cantando lá nas nuvens, né? Tomara que eu não morra cedo, né? Era mais ou menos assim a minha esperança. Mas um dia eu entendi que não era nada disso. Um dia eu comecei a ver Jesus. E como Jesus permitiu que os seus discípulos vissem e escrevessem isso para nós, para que nós pudéssemos saber um pouquinho daquilo que vem. Deus não revelou tudo e proibiu que Paulo falasse. Porque eu acho que senão, estava todo mundo passando o dia em penitência e jejum de 100 dias para ver se ia logo, entendeu? E ele não permitiu, porque tem trabalho a fazer. Mas uma das coisas nós vemos em Jesus, com seu corpo, seu novo corpo glorificado, como a Bíblia diz, com o corpo que nós vamos ter. Ele comia, quando eu vi isso aí, eu disse, aleluia, né? Eu gosto de comer. E ele comia, inclusive, peixe assado. Ele fez peixe assado. Então já me tornou, né, já tornou mais interessante. A Bíblia diz que ele vai. Depois eu fiquei pensando, o que a gente vai comer no céu? Né? Porque a comida dos anjos é aquele maná, né? Que na verdade é tipo uma tapioca inchada de água, e aquilo não tem sabor nenhum. Agora é baita de um antioxidante, é tudo, você toma aquilo, bomba, né? Mas o problema é que não tinha muito sabor, os judeus não gostavam, né? Eu pensei, se 40 anos eles não aguentaram comer aquilo, imagina por toda a eternidade a gente comer assim. Eu acho que a gente vai inventando tanta coisa, né? Milkshake de maná, vamos amada, né? Bolo de maná. Mas um dia eu vi que isso aí, olha só, uma das primeiras coisas que Jesus diz em Lucas capítulo 22, ele diz que nós vamos estar no... eu estou vendo ver as pessoas anotar esse versículo, antes de mentir para você, deixa eu ver. Lucas 22, certo? 30, verso 30, né?
dar a referência errada. Lucas 22, verso 30, Jesus diz assim, que nós vamos, a inauguração do céu, quando tiver todo mundo lá, vai ser um grande banquete. E banquete não pode ser só maná, é muita comida, muita comida. Olha só, e você vê que Jesus gostava de comer, ele sempre estava comendo, metade do ministério dele era diante da comida, ele fez comida gostosa, e nós vamos poder comer, aleluia, não é fantástico a gente poder saber? Outra coisa nós descobrimos, que Jesus também conversava, vai conversar. Já pensou se no céu não tivesse papo, conversa, o que as mulheres iam fazer? Mas Deus ele fez a coisa. Os homens não, os homens. Mas as mulheres não. Mas nós vamos conversar, nós vamos poder conversar. Também outra coisa que eu gostei, o nosso corpo terreno, de vez em quando alguém lá em casa jogando bola, né, na nossa quadra, tenta passar pela parede de tijolo. Outro dia o Renatinho tentou passar e se quebrou bastante e não passou, né? Não passou não. Jesus, ele chegava na parede, no problem, ele atravessava. Não vai ser legal você ter um corpo, né? Um corpo sim, físico, vai ser legal, tem as coisas maravilhosas, mas vai ter o espiritual também. Você passa aqui, você não quer falar com aquele irmão, porque o cara, ontem eu peguei uma pessoa no telefone, me alugou 15 minutos, e eu tentando fechar uma passagem, e me alugando, eu tentando, sim, irmão, aleluia, irmão, aleluia, mas na verdade eu queria era terminar de fechar a passagem antes que mudasse de preço. Mas já pensou, aí vem aquele irmão, você desaparece, né? Agora o pior é que ele pode desaparecer também e aparece na sua frente, né? Nós vamos ter um corpo maravilhoso, nós vamos ter essas coisas. E Jesus, entendendo isso, ele fez mais uma coisa. Ele, certa vez, no livro de Mateus, capítulo 16, no final, o último versículo, ele diz, e alguns de vocês, os discípulos estavam com ele, diz assim, vão experimentar, eles vão me ver no meu reino, antes de morrerem. 6 dias depois, capítulo 17, Mateus 17, verso 1, 6 dias depois dele falar isto, Jesus levou 3 deles, Pedro, Tiago e João, para um alto monte. Alguns acham que foi o Monte Nebo, outros acham que foi o Monte Hermon, nós não sabemos, mas um alto monte. E lá apareceram quem? Elias e Moisés, e conversavam com Jesus. Moisés, um homem novinho, nessa época ele tinha morrido há 1200 anos, né? Com mais 120 que ele viveu, tinha 1320 anos o Moisés, conversando numa boa, cheio de energia, né? Olha só, lá no Monte da Transfiguração. E isso é Moisés. Elias tinha 850 anos, conversando. Outra coisa que a gente descobre, eles tinham uma identidade própria, né? E era algo que os discípulos viram, reconheceram. Então o que isso nos ensina, o que Jesus queria que eles entendessem, é que nós vamos viver para sempre. Nós vamos viver para sempre. O nosso corpo, a nossa vida vai ser imortal. Isso começa quando você aceita Cristo, que é a semente espiritual, que agora vai se unir à sua semente carnal, e os dois vão criar este ser humano glorificado, que quando a gente lê lá nas entrelinhas, é o que Deus queria desde o início. Deus queria um relacionamento de amor, mas Ele queria que um dia a gente pudesse ter um relacionamento que não sofresse mais a ameaça da gente perder essa vida. E é isso que nós temos em Cristo. Nós temos algo melhor do que Adão e Eva, porque aqueles que têm o Espírito dentro de si, esses já não podem mais morrer. Adão podia morrer. Se ele escolhesse errado, ele podia morrer. Se ele não tivesse escolhido errado naquele dia, ele podia ter escolhido em outro dia. Esses já não podem mais morrer, são iguais aos anjos. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Você entendeu como é maravilhoso o plano de Deus? E na verdade ele já sabia que o homem ia fazer essa escolha. Ele já tinha planejado como é que ele ia fazer para você poder ter vida eterna, sem ameaça de você perder essa vida. Deus é bom.
ali naquele Monte da Transfiguração, então, nós descobrimos que, né, nós vamos viver muito tempo. Vamos conversar, eles conversavam. E outra coisa, segunda coisa que eu queria que a gente notasse, a Bíblia diz que quando uma pessoa morre, ela vai para o paraíso. Então, a minha mãe, quando quinta-feira, no sono dela, né, ela expirou, ela foi para o céu, o paraíso. Ninguém está na Santa Cidade ainda, pelo que nós entendemos nas Escrituras. A Santa Cidade, a Bíblia diz que nós vamos inaugurar junto com Abraão. Abraão até hoje está esperando a Santa Cidade ser inaugurada. Jesus diz, eis que eu vou preparar um lugar. E esse lugar, Jesus já está preparado, eu acho, porque está perto dessa cidade se tornar a capital do mundo. E aí sim, todo mundo vai entrar. De uma vez só, todos os filhos de Deus vão ter direito a entrar naquela cidade. Mas hoje não tem ninguém lá, nós temos direito ao paraíso. As pessoas que morrem vão ao paraíso. O que é o paraíso? Bem, o paraíso é onde Jesus está. Jesus está lá, corporeamente no paraíso, é um lugar onde Ele está. E aqueles que morrem em Cristo vão para o paraíso. É o lugar onde Moisés, né, da onde veio Moisés e Elias, da onde o rico viu Lázaro e Abraão, no paraíso. E o paraíso, nós conseguimos só ver algumas coisas. Nós sabemos que o ladrão na cruz, Jesus disse assim, hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso onde Jesus mora, por enquanto, é o lugar da sua habitação, com todos aqueles que creram nele. E o paraíso, nós sabemos que o paraíso tem a árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, né, no final de Apocalipse ele fala sobre a santa cidade, e o paraíso vai ser transferido, e aparentemente vai ser o canteiro central, a praça central do céu, com múltiplas árvores da vida. Mas nesse momento nós sabemos que pelo menos a árvore da vida está ali no paraíso. Porque em Apocalipse capítulo 2, verso 7, ele diz, e se vocês continuarem fiéis, seguindo o Senhor, vocês vão ter o direito de comer da árvore da vida. E a árvore da vida é o que deixava você zero bala. Quando você estava assim um pouco cansado, você comia, era o antioxidante, era o bombante perfeito. Você chegava, voltava zero bala. Né? Você comia e você voltava zero bala. Nunca as suas células deterioravam. Você continuava todo o tempo. O seu cabelo não ficava cinza, nem se soltava. Né? E você sempre ficava ali, os seus dentes não geravam, não criavam cáries, você não ficava doente, todo o tempo, zero bala. Só se você sentisse alguma coisa, você ia lá, comia a fruta, voltava zero bala, tudo voltava zero bala. E nós vamos ter, vocês vão ter esse acesso. E isso antes dele falar, tá? Do capítulo 20, 21, 22, onde ele fala do céu, onde nós vamos inaugurar. Então, essas pessoas, né, minha mãe, a irmã Olessa daqui, a maioria dos membros fundadores daqui, que já estão lá, como também a avó da Gisele, que partiu também sexta-feira, todas essas pessoas estão ali no paraíso, e com Jesus, estão com seu corpo espiritual. Eles têm corpos. Nós temos corpos porque a gente vê que Moisés e Elias tinham corpo. A gente vê que Lázaro tinha um corpo. Abraão tinha corpo visível. As pessoas podiam ver o corpo. Então eles têm algum tipo de corpo. Não é o corpo glorificado ainda. Eu acho que é a parte espiritual do corpo. Que agora vai ser juntado à parte física que deixaram para trás, e esse vai ser o ser humano glorificado. Eu acho que eles já receberam a parte espiritual, o corpo espiritual. Agora falta juntar com o DNA que herdaram de seus pais, do corpo terreno. Como é que a gente chega no paraíso? Como é que é a viagem? A Bíblia diz, aqui nessa passagem que lemos, que os anjos levaram Lázaro. Os anjos levaram.
Eu acredito que realmente os anjos são quem levam. Porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, 31, que no último dia Deus enviará os seus anjos para retirar os seus. Os anjos são, uma das tarefas de alguns anjos pelo menos, é de transportarem os filhos de Deus para o paraíso. Essa é a tarefa deles. Por isso que eu acho que uma das coisas muito comum registrado na morte de crentes é som de asas, som de música e luz forte. E um dia, lendo essa escritura de Pedro, porque uma vez Pedro estava esperando a morte, no livro de Atos, capítulo 12, verso 7, ele estava esperando ali a ser executado, e o anjo entrou à noite, e ele estava acorrentado a dois guardas, e tinha 3 portões, 2 portões, depois o portão de fora, e em cada um desses portões guardas, e o anjo entrou, a Bíblia diz que a luz do anjo brilhou em cima de Pedro. E as suas correntes caíram. Aí ele chutou o Pedro, porque o Pedro estava dormindo, numa tranquilidade. E a Bíblia diz que ele fez força contra o Pedro, né? Sei lá, deu um tapa, um tapinha, uma cachuleta, um croque na cabeça, não sei. Mas ele acordou o Pedro e disse, bora, anda. E o Pedro achava que estava sonhando. Ele levantou no sonho dele e saiu. Aí passou o portão abriu. E foi chegando, o portão abriu. E o outro portão abriu. Quando chegou fora da rua, o anjo disse, te manda, meu irmão. Não, quase assim. Para você saber a história mesmo, leia lá, tá? Mas ele diz, olha, agora você tá. Aí Pedro acordou e viu que ele estava na rua escura, só ele, o anjo tinha libertado. E quando eu tive o meu acidente, alguns anos atrás, eu imaginei o que era aquela luz. Quando eu tive o acidente, interessante, quando o meu corpo ficou embaixo e meu espírito saiu, pelo menos é o que eu imagino, em minha volta era um tubo de luz, tamanho do meu corpo, um pouquinho maior, e eu voava a milhões de horas, né, de quilômetro por hora. E quando eu vejo ali os destroços daquele carro, não tem como eu não ter sido totalmente quebrado ali. Não era para ficar um osso inteiro. O volante encostou no ferro atrás do banco. E eu entre. O motor estava em cima das minhas pernas. Como é que eu saí? Só um pouquinho machucado, uma marcazinha aqui na testa, um monte de vidro no meu corpo. Totalmente ileso. Eu não falei leso, né? Mas ileso. Porque os anjos protegeram. A Bíblia diz que Deus envia os seus anjos para guardar e guiar. Então aquela luz que fez aquele milagre em Pedro é uma das ferramentas. Eu não sei se é o próprio anjo ou se é uma ferramenta do anjo. Até tinha um videogame que quando a pessoa atacava, você apertava um botão, se lembra? Aí vinha a proteção, o escudo. Você lembra do escudo? Eu imaginei aquele escudo cilíndrico de luz. E a Bíblia diz que então os anjos nos levam. Os anjos vieram. Quinta-feira de manhã, quarta-feira de manhã, eu levei um susto quando eu acordei, porque eu tinha um WhatsApp dizendo assim, duas ligações tentativas, eu não tinha ligado ainda o celular, quando eu liguei, dizia assim, a sua mãe está morrendo, se você quiser falar com ela, ligue urgente para o celular do seu irmão. Aí eu liguei imediatamente, claro, e quando eu liguei, aí o meu irmão atendeu, ele disse, eu digo, a mãe está morrendo? O que é isso? Aí ele disse, não, estamos no hospital, mas ela melhorou. Essa noite ela quase vai, foi um negócio assim repentino, possivelmente uma parada cardíaca, mas ela está bem. Aí nisso ele disse assim, inclusive ela acordou agora, fale aqui com ela.
Aí eu falei, ela estava um pouco grogue ainda, porque tinham dado morfina, né? E ela estava grogue e ela, na verdade, não sabia quem eu era no início da conversa, né? Mas eu vi ali naquela conversa o sumo da vida dela. Quando você evapora todo o resto, quando você tritura todo o resto, o que fica de você, né? Em 1920, na Austrália, teve um crime onde os criminosos incineraram o corpo e ficou só cinza. E ninguém conseguia saber de quem era o corpo. Mas um dos detetives, procurando entre as cinzas, encontrou um pedaço de vidro. E através desse pedaço de vidro, descobriram quem era a vítima. Era uma mulher que tinha um olho de vidro. Só sobrou o olho de vidro da mulher. Assim, quando a sua vida se evaporar, quando você passar pelo fogo da morte, o que vai ficar de você? Eu já sei o que ficou da minha mãe. Sabe por quê? Naquele dia que ela estava ali, eu falei, mãe, está no hospital? Ela disse, não sei bem, eu sei que eu estou numa cama confortável, né? Digo, mas a senhora vai sair hoje? Claro, porque a gente tem que fazer o supermercado, porque a gente não pode perder o culto, a gente tem que fazer uma comidinha antes de ir para o culto. Olha só, em 92 anos, se ela perdeu 3 cultos, foi muito, né? Isso porque a mãe dela não levou. Porque minha mãe não perdia culto. Ela cria naquele Hebreus capítulo 10, verso 25, né? Como se fosse lei divina. E ela não perdia culto. Ela estava toda vez que abrisse a porta. E quando eu falo culto, era domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira, né? Até hoje, né? E ela não podia perder o culto de quarta-feira. Ela saiu da morfina, a primeira coisa, não posso perder o culto hoje à noite. A música que a minha mãe mais gostava, né, que para mim era um terror, né, porque todo domingo de manhã ela acordava cantando, ela me acordava cantando, vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor. Prefiro o despertador. A minha mãe era apaixonada, o salmo dela era Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Minha mãe amava a igreja, dedicou a vida dela à igreja. Mas continuando aqui, os anjos levará a minha mãe. Os anjos levam as pessoas. Salmo 91, verso 11. Deus enviará os seus anjos. 91, 11. Salmo 91, 11. Enviará os seus anjos para te guiar e te proteger. Hebreus 1, 14 diz que os anjos são ministros, espíritos ministros de Deus que ministram aos seus filhos. E parte dessa missão é guardar, proteger. E no dia que você expirar, levam o seu corpo para o paraíso. No Monte da Transfiguração também, nós descobrimos várias coisas sobre como nós seremos, como a vida será. Nós podemos, né? Jesus permitiu que esses 3 discípulos brechassem. Você já brechou? Isso é muito feio. Mas ele permitiu que eles brechassem um pouquinho de como seria. Paulo também brechou, ele brechou, mas ele não brechou não, Deus escancarou, ele conseguiu, mas aí ele teve que sofrer uma terrível doença, um grande sofrimento para ele não se orgulhar, né? Porque Deus permitiu, ele também trouxe consigo um prejuízo, porque Deus queria que ele sempre se tornasse, né, se mantivesse humilde. Mas esses 3, Pedro, Tiago e João, ele deixou brechar para ver algumas coisas eles aprenderam. Olha só, primeiro, aliás eu não falei, mas não vou voltar, Paulo também foi para o paraíso, né? Paulo passou um tempo no paraíso, inclusive ele disse que ele não sabia se o corpo dele tinha ido ou não tinha ido. Para ele tinha um corpo lá, porque ele ouvia e via. E por isso que ele escreve, ninguém imagina o que Deus preparou, o olho não viu, o ouvido não ouviu e mente não concebeu o que Deus tem preparado para os seus filhos. Então ele teve essa experiência, mas ele foi tão corporeamente real, que ele não sabe se foi o corpo dele que foi transformado de alguma forma, que Deus levou, ou se foi só o corpo espiritual, né? E o corpo ficou por um tempo, depois voltou, mas de qualquer forma, isso é mais uma confirmação do paraíso. Isso é em 2 Coríntios, capítulo 12.
Mas como será? No Monte da Transfiguração nós descobrimos que nós vamos falar, nós vamos ser imortais, nós vamos ter identidade. Jó já dizia isso em Jó 19, versos 25 a 27, pois eu creio que eu vou viver ainda, vou ver meu Redentor, eu vou ver, não outro, eu mesmo. Porque existem algumas religiões que dizem que sim, você é eterno, mas assim você recicla. Você hoje é Davi, você morre e volta José. Aí você vive, você morre José e volta cachorro. Dependendo se o José fez a parte dele ou não, Aí o cachorro é cachorro de rua, ele sofre muito, aí já volta Maria. Entendeu como é a coisa? E vai e volta, em cada ciclo você vai se tornando uma alma mais aperfeiçoada. Isso não é bíblico, gente, porque a Bíblia diz que é você. Daqui 10 mil anos, daqui 1 milhão de anos, é você que Deus criou. E a sua identidade Ele não dá a ninguém, é você, por isso que Elias e Moisés era o mesmo homem de 1200 anos anteriores. A Bíblia diz que nós vamos comer, Oh, amém, 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 amém. Felicidade. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21 que não haverá dor, nem lágrimas, nem choro, Acabou, Ontem, inclusive tem uma passagem assim, nós fomos desacorrentados desse corpo. Minha mãe, ela sempre tinha alergia a tudo, A minha mãe tinha alergia, era mais fácil dizer as comidas que ela podia comer, porque o resto ela tinha alergia terrível. Tinha problema de coluna, tinha dores por toda parte. A vida dela foi assim, ela nasceu, ela disse pequena, ela não sabia o que era, mas eu acho que hoje chamariam de fibromialgia, Fibromialgia. Mas ela simplesmente doía tudo, tinha tudo. Está livre disso aí. Minha mãe nunca mais vai ter dores. A Bíblia diz não vai ter dor, não vai ter lágrimas. Você que sofre, você que nasceu numa família menos do que ideal e você sofre emocionalmente, não vai ter mais esse problema. Não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter choro. Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24, diz que vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Em Lucas capítulo 16, verso 9, diz que nós vamos ter amigos. Nós vamos ter amigos. Inclusive os amigos que você conheceu aqui, você ajudou a levar para o céu, é eles que vão te colher na hora da sua morte, na hora que você chega lá. Ontem eu fico imaginando as pessoas que foram, tem uma irmã que era índia, que não sabia nem onde tinha nascido, quando tinha nascido, só sabia que tinha nascido no Pará, e quando veio para o Amazonas, como prostituta, foi tirar a identidade, disseram, como é o seu nome? Ela disse, Maria. Mas Maria de quê? Eu não sei. Aí botaram Maria do Pará. Maria do Pará. E ela quando conheceu Jesus, a minha mãe, evangelizou, e quando aí ela levava a minha mãe para todo lugar, todo homem que ela sabia que ela tinha derrubado, ela levava a minha mãe para evangelizar. Ela voltou, ela fez um grande trabalho de evangelismo na vida dela, e todo trabalho, toda casa que ela trabalhava, ela levava a minha mãe para evangelizar, e ela batia na porta, a minha mãe entrava atirando, e assim evangelizava. Eu fiquei imaginei, ela já foi há 20 anos, e ela certamente estava ali nas portas, como milhares de pessoas que já se foram. Ontem alguém me ligou de Belo Horizonte, que disse que a minha mãe tinha sido um instrumento de Deus na vida dele em Manaquiri, vai entender isso aí. Então esses amigos, a Bíblia diz em Lucas 16, 9, nós vamos ter esses amigos, e acima de tudo, nós vamos estar com Jesus, nós vamos finalmente conhecer Jesus, pessoalmente. Aquele que nós cremos só pela fé, e pela a fé na sua palavra, nós vamos vê-lo, nós vamos poder abraçá-lo, nós vamos poder estar na presença de Jesus. A coisa é boa, tão boa que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, Paulo diz, olha só, eu tenho uma decisão grave, séria, porque eu preferia muito estar no céu. Eu preferia muito estar no céu. Eu já vi o que tem. Eu preferia estar no céu. Mas eu quero que vocês cheguem também.
E eu quero que vocês também sejam instrumentos para outros chegarem. Por isso eu preciso ficar por causa de vocês. Para vocês crescerem. O céu é bom. E Paulo então, no final de tudo isso, ele diz, por isso, portanto, meus amados irmãos, verso 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, mantenham-se firmes. Gente, quando dá vontade de vocês desistir, não desista. Não desista. Minha mãe teve colapsos nervosos, teve crises, ficou entre a vida e morte por quase um mês, perdeu um filho com quase 6 meses, teve 1 ou 2 malárias, teve cirurgias, mas não desistiu. E hoje ela diz, gente, não desista, como o apóstolo Paulo, não desista, mantenham-se firmes, mantenham-se firmes. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar. Porque só no céu nós vamos ver o resultado final daquilo que nós semeamos. Hoje à noite, no final, nós vamos ver aqui algumas fotos da minha mãe para encerrar. Mas antes disso, eu não poderia deixar de dar um apelo. Minha mãe sempre perguntava assim, meu pai tinha um jeito de evangelizar, outras pessoas têm outros jeitos, né, tem pessoas que usam o livrinho. Minha mãe era mais ou menos assim, ela é direto no ponto. Ela disse, você sabe que você vai para o céu? Era assim. Se a pessoa titubeasse, ela dizia, você precisa saber, Deus quer que você saiba. Se você não sabe, é porque você não vai. Você quer saber como é que você vai para o céu? Quem é que vai dizer não? Aí ela falava do plano de Deus. Você sabe que você vai para o céu. Deus quer você no céu. No livro de 1 João, Deus diz ali, através da caneta, da pena de João, essas coisas eu escrevi para que você saiba que você tem a vida eterna. Tem pastores que não querem que os membros saibam, porque acham que o membro vai desviar, se ficar muito fácil. Deus quer que você saiba, Deus não quer que você passe a sua vida com medo. Deus quer que você viva uma vida de liberdade, uma vida plena. Jesus veio para dar uma vida abundante, e vida abundante significa que você se livra desse medo. Deus quer que você saiba para onde você ir, onde você vai. Você diz, mas como é que eu posso saber isso aí? A Bíblia promete que quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Você diz, como é que eu creio? É simples. Crer primeiro que Jesus é Deus, que Ele veio, se tornou homem também para poder ser o seu Salvador. O Deus infinito e eterno morreu na cruz para pagar o nosso pecado, o nosso inferno. A sua ressurreição prova de que o pagamento foi suficiente e foi aceito. E com a ressurreição Ele adquiriu o direito de dar a vida a quem Ele quisesse. E Ele quer dar para você a vida eterna se você quiser. Ele quer dar para todo aquele que quiser, a todo que quiser. Ele dá do seu Espírito. Você diz, e como é que eu recebo o Espírito? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, que com a sua mente você crê nessas verdades da Bíblia. Você crê nesse plano da salvação, nesse plano do resgate, da ressurreição e da próxima vinda dele. Você crê na história de Jesus. Segundo, com a sua boca você o confessa como Senhor da sua vida. Você diz, Jesus, eu entrego a minha vida para você ser o meu Senhor. A Bíblia diz que se você fizer essa confissão de fé, esse simples pedido, Deus jamais vai deixar de ouvir. E você será salvo. Seus pecados serão perdoados. E você entra naquele hall do qual é escrito Romanos capítulo 8, verso 1. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, você pode ter certeza da sua salvação. E se morrer, você vai para o céu. Na minha infância havia uma música, inclusive cantaram era a música de apelo, e cantaram no meu batismo, cantavam uma estrofe e o coro, toda vez que alguém se batizava, foram só 12 pessoas, mas passou quase 1 hora para cantar essa música toda. Mas a música tem uma boa mensagem, diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar,
Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Esse coral é do pessoal que tem mais de 50. De qualquer forma, se hoje você quer Jesus, você quer salvação, você quer perdão dos seus pecados, hoje é o dia. Amanhã pode não ser mais o dia. Você tem duas coisas contra você. 3 em Manaus. Você tem a morte que pode vir por uma parada cardíaca, qualquer outra doença. Você tem a vinda de Jesus contra você, que pode acontecer a qualquer momento. E em Manaus você tem muito assaltante. Urge que hoje seja o dia da sua salvação. Vamos baixar nossa cabeça. Se hoje você diz, é isso que eu preciso, é isso que me faltava. Eu quero Jesus mais do que tudo, mais do que os prazeres do meu pecado, mais do que o meu dinheiro, minha ganância, mais do que poder, mais do que qualquer coisa na minha vida. Eu quero Jesus, eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que esse milagre da reconexão com Deus aconteça. E eu estou disposto a entregar a minha vida para Jesus ser o meu Senhor, através do seu Espírito que vai entrar em mim. Fale isso para Ele. A Bíblia diz que quem falar isso com sinceridade, Deus ouve e age, e o milagre acontece. Nesse momento você recebe a vida eterna. E tudo que nós descrevemos aqui hoje à noite vai automaticamente acontecer com você. É uma consequência automática. Mas tudo começa quando você decide fazer Jesus o Senhor e Salvador de sua vida. Converse com Deus. Fale baixinho com Ele. A Bíblia diz que Ele ouve, se você estiver o buscando de todo o coração. Se esse é o desejo do seu coração, se hoje você quer se tornar filho de Deus, você quer que Jesus entre na sua vida, você quer entregar a sua vida para Ele, ser Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto. Ou se você ainda tem perguntas, levante a sua mão também. Mas não deixa passar hoje essa oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje é que Deus te garante isso. Hoje você tem vida, hoje você tem o poder de decisão, de escolher vida ou morte. Tem mais alguém? Levante a sua mão, na galeria também. E que Deus abençoe você. E que para os outros, vamos continuar firmes, trabalhando, porque nossa obra não é em vão. Só o céu dirá quantos milhares. Uma vez eu estava contando quantos milhares, quase uns 12 anos atrás, quantas igrejas, pelas igrejas que foram começadas pelos meus pais, já tinha mais de 10 mil pessoas só naquelas igrejas. Isso sem contar as outras e outras pessoas, porque uma vai gerando outra, não? E a sua vida também é assim. Você nunca sabe, aquela pessoa que você convida para Cristo, aonde esse evangelho vai se espalhar por causa da sua boca. Não canseis de fazer o bem, não? A sua obra em Cristo não é em vão. E para encerrar hoje o culto, eu tenho umas 7 ou 8 fotos da minha mãe, começando quando ela era bem jovem, tá? Vou pedir que baixe as luzes, tá? E nós vamos assistir essas fotos. Eu vou comentar umas 3 fotos, e em seguida nosso culto, nós vamos fazer uma oração final. Esperando só aqui no meio. Bem, parece que não vai aparecer na tela do meio, mas na tela lateral, tá? Alta, o nome dela, Alta, nasceu em 1925, próximo. Tá vendo, para as crianças, eu já fui pequeno, né? Já fui pequeno. Próximo.
Isso aí é a família, isso aí é a foto do passaporte, né? Quando a minha mãe veio em 55, no passaporte da mãe ficava todos os filhos, né? Então ali só não tinha ainda a minha irmã mais nova, que está aqui com a gente, mas o João, do lado esquerdo, o Paulo, que foi pastor da Tabernáculo muitos anos, aqui do lado direito, eu no meio e a minha irmã que já está no céu, a Lene, ali à esquerda. Próximo. E todo domingo era arrumar as crianças, chuva ou sol, escola dominical. Próximo. Isso aí, em 1959, agora a Kátia já tinha nascido, né? Olha só ela, não sei se dá para ver no colo, aí a família inteira, na verdade só falta aí o irmão que morreu dentro do ventre da minha mãe com 5 meses e meio, 6 meses, em Faro, num trabalho que eles estavam fazendo em Faro, na época, e esse garoto minha mãe só conheceu ontem, tá vendo? E aí nós temos a família próxima. Olha só, a fundação da Igreja Batista Chapada. E se você não conseguir, né, a minha mãe está ali debaixo da mão, né, do dedo, né, e eu estou bem no meio, né. Próximo. O que minha mãe, né, ensinando a Bíblia, o que ela mais gostava de fazer era ensinar a Bíblia. Eu acho que durante a vida dela, ela deve ter ensinado a Bíblia de capa a capa umas 100 vezes para diferentes grupos, talvez até mais. Ela queria pegar de Gênesis até Apocalipse, ensinando para criança e adolescente. Próximo. Mais outra foto da paixão dela. E próximo. Nossa última reunião em família, em 2009, antes da minha irmã mais velha morrer, foi lá aqui em Manaus mesmo. Alguns se lembram desse culto, que a gente fez até um culto especial lá na outra igreja. E próximo, a última visita, né, 3 anos e meio atrás da minha mãe aqui na NIB. Ela gostava, toda segunda-feira ela queria saber quantas pessoas tinham, quantas pessoas aceitaram Cristo, né? Ela quer saber informações. E aí a última visita dela aqui. Próximo. E agora em dezembro, finalzinho de dezembro, a nossa última foto de família em família. E a aparência dela hoje é mais ou menos essa aparência aí. Próximo, o casal fundador da NIB. E a nossa última foto é o corpo que ela semeou para encontrar o Senhor da Glória. E na próxima vez, se você for por essa foto, você não vai reconhecê-la, tá? Que ela tem um corpo novo, enxertado, a semente plantada e o corpo espiritual, para a honra e glória de Deus. Plantou a semente e a colheita está sendo grande. Esposa, mãe, serva boa e fiel, entre no descanso e a alegria do teu Senhor. Deus abençoe você. Pai querido, nós queremos louvar o teu nome, agradecer por essa dona Alta, minha mãe, essa mulher que foi tão instrumento nessa igreja. Pai, nós te louvamos pelos seus dias de fidelidade e a sua inspiração, sua motivação de te servir, a inspiração que ela passou para tantas outras pessoas. Senhor, Pai, fico com as saudades, mas Senhor, grande alegria de saber que tua serva combateu o bom combate, terminou a carreira e hoje ela está contigo, na tua presença, no paraíso. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Uma boa semana para você. Que Deus te abençoe.